contando com a sua presença lá do outro lado do mundo, na Europa, já chegou, mas já partiu também e fala direto da capital federal. Gabriele Tricânico, bom dia. Bom dia, Fabi. Bom dia a vocês que nos acompanham, né? Começando aí mais uma semana, direto aqui da capital federal, que está um pouco esvaziada, devido aí às sessões serem remotas e também com toda essa confusão, né? O caldeirão pegando fogo por conta da CPI do INSS, essa confusão do Banco Master, enfim, muita coisa acontecendo. E aí tá a gente já está no pré-eleitoral, né? As eleições já estão começando, estamos na janela partidária, então tá todo mundo nos seus estados cuidando aí da sua reeleição, os presidentes de partidos cuidando das chapas, então Brasília está um pouquinho esvaziada. Mas eu vou começar falando para vocês, Fabi, um assunto muito interessante, porque a gente falou há uns 2 meses atrás, no início desse ano, do projeto de lei do deputado federal Maurício Neves, que queria fiscalizar as plataformas digitais, né, as redes sociais, enfim, a internet em relação ao uso pelos menores, né, de 18 anos. Ele, inclusive, deu uma entrevista para a gente. Pois é, hoje o governo federal, o presidente Lula, sancionou o ECA Digital. Esse ECA Digital tem várias regras e uma delas é qual delas? A plataforma vai precisar saber monitorar quem está do outro lado. Ou seja, como eles vão fazer ainda não ficou definido, porque vai precisar ter a regulamentação toda detalhada. Esse ECA Digital também endurece, Fabi, as regras das redes sociais para menores de 16 anos, ou seja, contas de menores de 16 anos precisarão estar vinculadas aos responsáveis, o que já deveria acontecer desde o início, mas infelizmente foi aí uma falha. Outra coisa interessante de proteção aí no ambiente digital é que eles vão apertar o cerco contra os conteúdos impróprios, apostas online e também a venda de bebidas alcoólicas, porque as plataformas não conseguem identificar de fato se é o menor que está comprando ou se é o maior. É só você colocar ali a sua data, né, de nascimento, dizer que é maior e você consegue, por exemplo, comprar uma bebida alcoólica e chegar ali pelas plataformas de entrega, de distribuição na porta da sua casa. Os jogos com mecanismos considerados abusivos também, como as chamadas caixas de recompensa, e a ideia é clara, é frear a exposição precoce, combater a adultização e responsabilizar as empresas pelo que circula dentro das plataformas. O fato é que agora tem que esperar essa regulamentação, o ambiente digital deixa de ser terra de ninguém e o governo federal, de fato, pegou essa pauta para endurecer as regras, Fabi. Muito bem, essa questão do ECA Digital ela é tão necessária porque agora também tem toda uma questão de conscientização nas escolas com relação às crianças, de que forma esse uso. A gente sabe que não dá para afastar as crianças da tecnologia, mas tem que ser de forma fiscalizada, né, Gabi? Exatamente, é uma mudança de comportamento, é uma mudança que as crianças hoje elas já nascem com as telas. É óbvio que tem pais que preferem não entregar a tela, que tem pais que preferem postergar isso, mas é uma realidade. Hoje, inclusive nós adultos, a gente não vive sem o celular, sem uma tela. Aliás, quem está nos assistindo agora provavelmente está nos assistindo por uma tela, por um celular. Então, precisam ser criadas regras para a gente aí evitar, por exemplo, como a gente viu casos de pedofilia pelo aplicativo Roblox, casos inúmeros, né, de crianças conversando com adultos. Então, a regra precisa existir e as plataformas precisam ser responsabilizadas sim. Precisa criar um mecanismo. Agora, outra coisa no estado de São Paulo que deu um sacode aí na segurança pública é que aquela delegada que namorava um membro, né, um suposto membro do primeiro comando da capital, teve a sua prisão decretada. Delegada Laila Lima Ayub, coloca a imagem dela aí na tela, ela está sendo investigada por suspeita de ligação com o crime organizado. De acordo com as investigações, então, ela e o namorado, conhecido como Jardel Nato Pereira da Cruz, conhecido como Dedéu,
teriam atuado em favor do PCC, que é uma das maiores facções do nosso país. E essa decisão, Fabi, expõe aí um cenário muito preocupante, que é a infiltração do crime organizado dentro das estruturas públicas e principalmente aí do estado de São Paulo, onde quem deveria combater o crime está ajudando o crime e ainda participando, né, dentro aí da polícia, nesse caso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Agora o caso segue sob investigação e levanta aí um alerta muito duro, porque até onde vai acontecer a contaminação do sistema, Fabi. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Exatamente. Não tem cara, não tem profissão. E está se profissionalizando. Está treinando, né, pessoas para entrar, passarem em concursos e para estruturarem ali o que eles precisam dentro da facção criminosa. Agora, Fábio, um pouquinho mais cedo eu vi você dizendo que o Haddad deixa, né, o Ministério da Fazenda e deve acontecer nos próximos dias o lançamento da sua pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo, o que tem movimentado aí o tabuleiro no Estado. Ontem nós tivemos, pelo Ricardo Café, eu falei isso à tarde no jornal, a Ali, inclusive, falou, já estou aqui com o vídeo no ponto, que foi o Gilmar Tato, que é um dos coordenadores da campanha do Haddad, mandando um recado para o governador Tarcísio, né? Ele disse o seguinte, olha, o governador está achando que já ganhou a eleição e não é bem assim, não. Quando você fica com essa soberba, que a eleição já está vencida, não funciona dessa maneira. A gente vem para cá e, apesar do Alckmin não ser candidato ao governo do Estado de São Paulo, a que pese ainda não tem essa decisão cravada, mas a ideia é que seja repetida essa chapa do presidente Lula com o Alckmin. A missão que o presidente Lula deu para o Geraldo é de que ele ande o interior com o candidato do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente sabe aí que, apesar das pesquisas ainda estarem bem favoráveis para o governador Tarcísio, muita água pode passar por debaixo dessa ponte. E, aliás, para finalizar, Fabi, inclusive essas questões aí da janela partidária, porque tem aquele troca-troca. Estou aqui em Brasília, acabei de saber que possivelmente o deputado federal lá do ABC de Santo André, Fernando Marangoni, que hoje está na União Progressista, deve migrar para o Partido Podemos. Ontem fiz uma análise no final do dia, falando sobre a filiação do prefeito de Santo André, o Gilvan Ferreira, para o Cidadania, deixando o PSDB já numa costura, porque existe a federação do PSDB com o Cidadania, vai permanecer nessas eleições. E aí a história, né, que a gente foi apurar a fundo era que o Alex Manente, que acabou de assumir a presidência do Partido Cidadania, estaria migrando para o Partido Republicanos. Mas isso foi desmentido pelo Marcos Pereira, na minha apuração, e também o Alex Manente disse para mim, olha, Gabi, eu sou presidente nacional do Cidadania, não vou para o Republicanos, e aí deu aquela chacoalhada, inclusive vou encerrar com vocês para atender o presidente do PSDB Nacional que está me ligando aqui. Até a próxima, Fabi. Certo, então, Gabi, bom trabalho aí em Brasília. A gente segue acompanhando aqui toda essa movimentação no cenário político, certo, Rico? Porque até o dia 4 de abril, todo mundo já tem que estar lá com o seu partido definido, muita mudança deve acontecer. Agora, com essas janelas, os deputados podem pular de partido para outro partido. As negociações estão aí, pegando fogo, né? Porque é uma decisão que envolve muita coisa, porque envolve candidatos que têm números de vagas que vão ter, o total potencial de votos e de legenda que aquele partido pode fazer e fazer número de cadeiras. Então, essa decisão é extremamente importante para o próprio deputado e, se ele der o pulo errado, ele fica fora do mandato. É isso aí. Bom, a gente vai falar muito mais de política, trazer muito mais informação. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, você acompanha tudo que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo aqui com a gente.